Viajei a Brasília e, junto com as minhas colegas Thaís Herédia e Débora Bergamasco, entrevistamos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conversa foi gravada diretamente do Centro do Comando da Economia, uma sala reservada no Ministério da Fazenda. Foi uma entrevista de quase uma hora, em que Haddad falou de tudo um pouco. Meta fiscal, reformas, gastos públicos, relação do governo com o Banco Central, a gente já trouxe um saborzinho para vocês, STF, Congresso e até do seu futuro. Contou até de um bolão do PT, hein? Para ver quanto tempo ele dura no cargo. Vamos olhar? Vamos conferir, assistam. Ministro, já começo logo com a nossa primeira pergunta. 2024 é um ano de eleições municipais, é um ano em que a economia cresce, mas cresce menos, e é um ano que, pelo menos nesse início, a popularidade do presidente cai. Tudo isso são pressões por mais gastos. Como é que o senhor vai evitar gastar mais? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, mas vai levar um tempo ainda para que haja uma compreensão sobre o que é o marco fiscal. O marco fiscal, que foi aprovado ano passado, ele define uma banda mínima de aumento de gasto para momentos de recessão, depressão, quer dizer, quando a economia não está bem, uma banda mínima de 0,6% em termos reais e também uma banda máxima de 2,5% em relação ao ano anterior. Então, a economia brasileira, ela definiu, melhor dizendo, o Congresso Nacional definiu que é dentro dessa banda que o gasto primário vai caminhar. Ele não vai ser menos 0,6, não vai ser mais de 2,5. Isso significa que, por melhor que seja a arrecadação esse ano, a economia crescer, as medidas tomadas no ano passado forem bem, tudo der certo, e a receita crescer 5% em relação ao ano passado, a despesa vai crescer 2,5%. E se crescer menos do que isso, vai crescer 70% do aumento da receita. Então, a novidade do marco fiscal é que, pela dívida herdada do governo passado, pelos gastos que foram feitos no último ano eleitoral, visando reverter o quadro desfavorável. Em virtude disso, nós definimos que no próximo período nós temos essa regra. A despesa tem que crescer abaixo da receita. Significativamente abaixo. Você está dizendo que é o marco que vai defender o senhor das pressões? Eu estou dizendo que foi o acordo que foi feito com o Congresso Nacional, governo e Congresso Nacional, e que foi muito bem recebido diante do quadro herdado, repito. Nem todo país tem uma regra como essa, mas para o Brasil, no momento atual, foi a regra que nos pareceu, quer dizer, que nos parecia mais interessante foi a que a gente encaminhou para o Congresso. O Congresso deu uma apertada, mas enfim, está sancionada, é lei. Então, é dentro dessa banda que nós vamos caminhar. Ministro, há uma discussão sobre a credibilidade do marco fiscal, do arcabouço fiscal. A expectativa de que em 2024 ele vai funcionar. Há uma receita extra chegando para lhe ajudar. Mas há uma preocupação sobre como vai ser 2025, 2026. Como é que o senhor enxerga esse questionamento da credibilidade do arcabouço? Se ele vai bem em 2024, mas vai ser pior em 2025, pior em 2026? Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que existem muitas pressões mesmo, né? Se perguntar para alguém da Fazenda o que a pessoa gostaria de fazer, no meu caso específico, eu gostaria de pegar uma planilha, fazer o recorte do que eu acho que é o orçamento adequado para o Brasil nesse momento e atuar no campo monetário para nós fazermos o PIB crescer. Eu penso que o estímulo fiscal que foi dado no começo do governo deveria ser gradualmente substituído pela diminuição das restrições monetárias. Nem vou falar de estímulo monetário, porque nós estamos tão longe disso, que não é o caso de falar.
Mas à medida que você vai diminuindo as restrições no campo da política monetária, você não precisa do estímulo fiscal para fazer a economia atingir 3,5% de crescimento. E o Brasil precisa voltar a crescer a essas taxas. Nós tivemos a pior década da nossa história entre 2013 e 2022. Foi uma década trágica, nem perdida foi um grande retrocesso que nós vivemos em várias áreas, e agora é reconstruir o caminho do crescimento sustentável. Eu já defendi essa tese várias vezes e repito, se o Brasil crescer menos do que a média mundial, nós estamos cometendo um erro, porque o Brasil tem vantagens competitivas que poucas nações têm, tem determinadas especificidades, como reservas cambiais, credor líquido internacional, inflação dentro da meta, crescimento ano passado já de 3%, uma série de questões institucionais que estão sendo resolvidas. Nós tivemos o melhor desempenho de muitos anos no judiciário, defendendo a Fazenda Nacional. Nós, mesmo com a composição não alinhada ao Executivo, nós tivemos no Congresso sucesso em fazer a agenda econômica avançar. Você está dizendo que isso é permanente, vai garantir o sucesso do marco fiscal nos anos seguintes? Olha, Thaís, eu acredito que nós temos uma chance, e toda a pregação da Fazenda é essa. Nós estamos diante de uma oportunidade de fazer o país voltar a crescer de forma sustentável. É uma pregação, convencendo parlamentares, convencendo ministros das cortes superiores de que nós temos algo na mão que vale a pena agarrar, porque, de novo, abriu-se uma janela de oportunidades para o Brasil. Ministro, de novo, você tá... não é a primeira vez, certamente não será a última. Você está entrando com vários assuntos, relação com a STF, que a gente vai abordar, o Brasil estar longe do estímulo monetário, que a gente vai abordar, mas acho que a Débora quer frisar um ponto com o senhor. Diante desse cenário que o senhor colocou, né, o governo tem até meados de abril para enviar o projeto da LDO. O senhor vai manter 0,5% de superávit para 2025? Você veja como... Isso é uma coisa muito importante você dizer, porque as pessoas imaginam que o resultado primário, né, depende só do Executivo. Isso é um erro. E é um erro maior hoje do que já foi no passado. Nós não estamos vivendo a mesma situação dos governos. Vamos pegar dois governos que transcorreram em completa normalidade, ou razoável normalidade, 8 anos de Fernando Henrique e 8 anos de Lula, lá atrás. 16 anos. Nós estamos longe daquela situação em que o Executivo, o presidente da República, ele tinha o chefe do Executivo tinha um comando sobre o país que hoje ele não tem mais. Hoje, eu vou dar um exemplo. A derrubada de um veto presidencial, anos atrás, era um evento que chamava atenção. Nossa, o presidente perdeu força. O veto não foi respeitado e conseguiram uma maioria qualificada para derrubar o veto. Atualmente, ninguém nem discute mais isso. Derrubada de um veto presidencial é uma coisa quase corriqueira. Isso jamais foi assim. Você está falando com uma pessoa que foi 7 anos ministro da Educação. Jamais aconteceu. Hoje, bom, se o Congresso entender que aquela decisão vetada tem que se manter... Mas sobre essa meta... A gente entende que a responsabilidade é dividida, ministro, mas está absolutamente certo. Eu diria o senhor vai manter o número, vai manter a meta em abril? Então, o que está acontecendo nesse momento? Algumas leis que foram aprovadas pelo Congresso ano passado, sem acordo com o Executivo, vetadas e depois cujos vetos foram derrubados, foram objetos de uma medida provisória, a 1202, que gerou aquela comoção inicial, devolve a medida, não devolve a medida. E nós falamos, olha... Exoneração da folha de pagamento. Exoneração de folha, PERSE, folha dos municípios, etc. Tudo no sentido seguinte, olha, vamos manter o curso da economia. E foi uma surpresa, à época, que a Fazenda convenceu o presidente da República a mandar a medida para o governo.
E eu dizia, olha, presidente, pode parecer, né, assim, fora do pouco ortodoxa a medida, do ponto de vista formal, mas se nós temos um compromisso em esse resultado de trazer a economia para uma normalidade, nós precisamos enfrentar esse debate. Nós não temos como escapar desse enfrentamento, dando publicidade ao que vai acontecer. Então, está lá, né? A pedido do presidente Rodrigo Pacheco, depois a pedido do presidente Arthur Lira, projetos de lei foram apresentados ou pelo governo ou por parlamentares para chegar a uma equação. Eu penso que isso vai definir o futuro da trajetória. Então ela pode mudar. Está dependendo da decisão do que fazer com esses projetos para a definição da meta do ano que vem? O resultado primário está dependendo, não tem como... Então pode mudar, ministro. Pode não ser 0,5. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Generação de folha de municípios, 10 bilhões de reais. Certo? PERSE, 13 bilhões de reais. Folha, 9 bilhões de reais. Soma. Pelas suas contas, qual... Dá o seu número. Então, nós vamos saber o seguinte. O ano passado inteiro, e a semana passada também, o Supremo tem ouvido as considerações da Fazenda e da AGU sobre impacto nas contas das decisões tomadas. Tá? O princípio do consequencialismo. Vamos ver a consequência da medida, da decisão que eu estou tomando. O Supremo hoje, ele mudou em relação aos 10 anos anteriores. Vamos citar a tese do século. Um buraco de meio trilhão de reais. A tese da vida toda. A tese da vida toda foi da semana passada. Mas lá em 2017, a tese do século. Então, a tese do século, o que foi? Meio trilhão de reais e a devolução do dinheiro, de recursos, né, de impostos, para quem não pagou o tributo. E quem pagou foi o consumidor, quem recebeu de volta foi a empresa. Isso tem consequência. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós vamos, ao longo aí dos próximos dias, definir com o Congresso Nacional o andar da carruagem. Como é que nós vamos definir a trajetória daqui para frente? Se não for 0,5, que número você imagina? Nós não sentamos ainda, que a ministra Simone que prepara a LDO. Esse tema vai ser discutido à luz do que está acontecendo no Congresso Nacional, do que já aconteceu de bom nas cortes superiores. Porque até aqui o senhor vinha fazendo muita questão de manter esse número. Não, se você fosse lembrar, o ano passado eu defendi, sobejamente publicado, né, que nós mantivéssemos o compromisso com o equilíbrio fiscal esse ano. Defendi até o fim, continuo defendendo que nós mantenhamos o compromisso com o equilíbrio fiscal. Agora, é um exercício que não depende só do Executivo. O senhor citou, ministro... Se isso não for compreendido, o Executivo vai perder. O Congresso também tem responsabilidade. Vai perder o argumento de fazer com que os três poderes se harmonizem em torno de uma meta para o país. Se você for fazer a conta, Raquel, nós tivemos ao longo de 10 anos alguma coisa em torno de 2 trilhões de reais de déficit primário. O campeão de todos foi o Bolsonaro, em parte por causa da pandemia, mas não só. O que ele fez no último ano não tem nada a ver com a pandemia. E qual é o crescimento que esses 2 trilhões de déficit trouxeram para o Brasil? O STF hoje é um aliado seu, ministro? Eu não acredito muito nisso. Eu não penso que os outros poderes têm que ser aliados do Executivo. Não é assim que eu raciocino. Eu penso que nós temos que harmonizar os poderes e torná-los permeáveis uns aos outros. Você não pode chegar para o mundo Supremo apresentar uma realidade e uma questão formal se sobrepor ao impacto que isso vai ter sobre a vida de todos nós. Então, é preciso... Nós estamos passando por um processo quase de reeducação, na minha opinião. Não estou falando só do Supremo e do Legislativo, eu estou falando do próprio Executivo. É um processo de reeducação. Nós perdemos lá atrás a mão
nós tínhamos uma construção que foi feita a partir do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, não do primeiro, mas a partir do segundo mandato, que perdurou até 2013. Né? E a partir desse momento, eu acredito que foi se testando hipóteses que não promoviam o desenvolvimento e que depois era difícil abandonar. Por exemplo, renúncias fiscais como promoção do desenvolvimento. O PERSE e a folha de pagamento que o Congresso reviu e está obrigando o senhor Mas está reaberto. a refazer as contas. Exato. Mas de onde o senhor vai tirar dinheiro para compensar isso daí? Bom, uma das questões que nós encaminhamos foi a questão justamente da compensação de decisões judiciais, que era outra regra absurda. Quer dizer, você começava a compensar tributos sem uma disciplina. Como é que alguém vai planejar as contas públicas do país, tendo que devolver R$500 bilhão, no caso da tese do século, sem alguma disciplina de como estabelecer um cronograma de compensação, como é o caso, por exemplo, do prejuízo fiscal. Tem uma regra, você tem um prejuízo, você pode abater no ano seguinte? Pode, mas você faz com uma determinada regra, 30% ao ano. Então, essas questões se perderam no tempo. A Receita Federal está sendo reconstruída no Brasil. Ela perdeu completamente a autoridade. A começar do voto de qualidade no CARF. Perdeu a autoridade. A Receita foi privatizada ao longo desses anos. Então, nós estamos republicanizando a Receita. Nós estamos dando transparência para os campeões nacionais. Né? Esse pessoal que ganha sem trabalhar, eles hoje está na internet. Os ganhos que eles estão tendo por renúncias fiscais. Enquanto você está pagando 100% dos seus tributos, eu estou pagando 100% dos meus, tem empresas que estão pagando 20%, 30% dos tributos que a sociedade paga. Essa transparência, bom, vale a pena esse incentivo? Qual é a finalidade? Às vezes, para trazer uma empresa para cá, por um prazo limitado, faz sentido, mas essas coisas vão ficando perenes. Não saem do orçamento. Eu gosto sempre de lembrar que foi no governo Dilma, né, que essa conta do gasto tributário dobrou, né, e nunca mais o Brasil conseguiu voltar, mas eu gosto sempre de pontuar isso. Agora, o senhor falou em reeducação do Poder Executivo, como é que ela vai atuar para lidar? E depois só piorou. Não, depois piorou, sim, mas eu estou só dizendo que nessa coisa de ficar perene, né, virou na Dilma e nunca mais conseguiu voltar. O senhor falou na reeducação do Poder Executivo, como é que ela vai atuar na discussão sobre a dívida dos estados? Porque não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que isso vai acontecer. Os estados que não fizeram os seus ajustes, então, inclusive sem pagar, por decisão do STF, sem pagar a dívida, estão vindo de novo. O Tesouro já dá subsídio aos estados para não pagarem a dívida ou para pagarem a dívida. Qual é a diferença de agora? Por que agora vai ser diferente, agora vai dar certo a renegociação daqueles estados que foram maus pagadores nos últimos anos? Olha, primeiro, tem que reconhecer que tem estados que não fizeram as coisas certas. Estão numa situação difícil porque erraram na condução da política econômica. Gastaram o que não tinham, assumiram um compromisso que não podiam e assim por diante. Agora, nós temos que reconhecer que 4% de taxa real de juros num contrato entre entes federados, pela evolução da receita e da economia brasileira, é algo que vai fazer com que a trajetória da dívida tenha uma evolução explosiva. A receita aumentou ao longo desses anos 1%, 2% em termos reais, quando aumentou, tem estados que nem isso, e a dívida cresceu a 4%. Para aqueles governadores que não pagaram nada, teve vários governos que não pagaram nada, porque estavam com uma liminar, caso de Minas Gerais. A dívida aumentou 60%. Foi de números redondos, posso estar errado um pouquinho, mas de 100 para 160 bilhões. Então, essas coisas, elas precisam ser equacionadas. Então, o reconhecimento
e uma ideia original, na minha opinião. Nós estamos trocando um pouco da taxa de juros, né, por investimento em educação com foco na juventude. Essa é a proposta que nós fizemos hoje. Olha, o juro está elevado, os 4% podem ser impagáveis. Vamos fazer uma trajetória sustentável para a dívida que tem uma luz no fim do túnel, mas nós queremos trocar a dívida por educação. Nós queremos que os paulistas, os mineiros, os gaúchos se beneficiem desse acordo, aumentando o PIB potencial pela educação, pela disponibilidade de força de trabalho qualificada. Então, eu penso que isso é uma coisa que vai ser bem vista pela população. Não é algo sem um propósito nobre por trás, e nós vamos exigir a mesma disciplina que nós que hoje exigimos em relação à sustentabilidade das contas públicas. Então, vai ter todo um protocolo que vai ter que ser observado, que já parte dos quais já fixado em lei, que vão ter que ser observados para que o Estado tenha esse benefício. No descumprimento, ele vai perder esse bônus que nós estamos dispostos a dar. Ministro, o presidente Lula está preocupado com o resultado das pesquisas, popularidade, acha que os feitos do governo não estão chegando na população. A economia traz bons números para esse governo, mas olha, o último Datafolha traz números piores em relação à percepção da economia. Sabe, na ponta, na rua, as pessoas não estão percebendo esses números positivos. Eu queria que o senhor me dissesse, diante desses resultados, muda alguma coisa no seu trabalho aqui na Fazenda? Olha, é natural que tenha uma certa oscilação, né? Nós tivemos, quando você tem eventos climáticos que afetam determinadas safras, as pessoas sentem isso no seu dia a dia. Foi o que aconteceu com o arroz, e que agora o preço já está voltando ao normal. Nós tivemos alguns eventos, às vezes fora do Brasil, né? Outro dia estava um amigo meu questionando o preço do azeite de oliva. E teve um problema grave na Europa. É que o Bolsonaro falava da estiagem, né? E não era uma justificativa que convencia as pessoas. Aí eu queria saber se muda algo no trabalho de vocês. Olha, nós tivemos uma reunião com o presidente sobre isso, e alguns novos instrumentos, se depender de nós, vão ser incorporados, por exemplo, ao Plano Safra, né? Nós tivemos o Plano Safra do ano passado, que foi muito bem recebido pelo agro do país, dos pequenos aos grandes produtores. Os elogios foram unânimes em relação ao Plano Safra. Tereza Cristina, né, elogiou o Plano Safra, Senado, Câmara e assim por diante. Aí nós começamos a verificar o seguinte: bom, mas o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, novas ideias, ou dadas pela Fazenda, ou estão sendo incorporadas ao Plano Safra. Contrato de opção, por exemplo. Será que não seria o caso de, quando uma cultura está muito concentrada numa região, para evitar riscos climáticos, não seria o caso de fomentar a produção desta cultura concentrada em outras regiões? Por exemplo, pelo mecanismo de contrato de opção. Se você plantar arroz em tal outro lugar, né, diversificar, aí você vai falar: bom, mas e se no Rio Grande do Sul a safra de arroz for ótima, será que isso de produzir em outro estado mais 1 milhão de toneladas não vai prejudicar? Você pode estocar. Quer dizer, você pode não só produzir fora, mas regular o preço. Pelo expediente dos preços mínimos, pelo expediente dos estoques reguladores e, numa eventualidade, até com importação. Ministro, mas me deixa dar um outro exemplo. Percepção de intervencionismo na economia. É outro fator que afeta a popularidade e afeta também o sentimento empresarial, a disposição para investir. A Fazenda vai ter agora um assento no Conselho da Petrobras, você atuou ali para mediar um pouco o conflito. O senhor vai ser mais atuante para reduzir essa percepção de que o governo intervém nas empresas?
por partes, né? Uma empresa que o governo controla, como é o caso da Petrobras, ele tem naturalmente as suas decisões a serem tomadas, que tem que respeitar o direito dos minoritários, a lei das sociedades anônimas, e isso é pacífico. Então, o presidente já falou 1 milhão de vezes que, tanto em relação à política de preços da Petrobras, quanto em relação à política de investimentos da Petrobras, sendo uma empresa estratégica, ele vai atuar como controlador para que a Petrobras, por exemplo, invista mais em transformação ecológica. É um direito do controlador fomentar a Petrobras nessa direção. O petróleo, se não vai terminar, vai ser cada vez menos usado, né? Espera-se, pelo menos, que seja cada vez menos usado. Tem acionistas ou analistas que dizem, bom, quando acabar o petróleo, acaba a Petrobras e ponto final. E tem outros, e isso vale para várias petroleiras do mundo, não. As petroleiras podem ser indutoras da transformação ecológica. Elas têm caixa, elas têm riqueza para promover o desenvolvimento na direção da transformação ecológica. A Petrobras tem feito parcerias na produção, na tecnologia de produção de baterias, tecnologia de produção de energia eólica. A Petrobras tem feito esse tipo de movimento. E o governo está estimulando investimentos, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, voltadas para hidrogênio verde. Não me parece que isso seja uma intervenção. Você fazer política pública com capital privado? Primeiro que, de novo, nós estamos fazendo um investimento, não é política pública, é um investimento que vai gerar ganhos para a própria empresa, no nosso entendimento. Não é uma coisa que outros petroleiros estão fazendo até mais do que a Petrobras. Ministro, mas tem outros exemplos, certo? O governo entrou com uma ação no Supremo para tentar fazer mudanças na Eletrobras. O governo fez ingerências para fazer indicações dentro da Vale. O senhor vai entrar mais nesse debate para tentar serenar os ânimos? O senhor tem se mantido distante desse debate? Eu estava distante desse debate, estou menos distante desse debate, e quero fazer esse tipo de mediação até para esclarecer e, eventualmente, corrigir quando for o caso. Eu não vejo nenhum problema em corrigir rota quando tivermos passando uma mensagem corrigir a rota agora, equivocada. No caso que eu falei, o plano de investimento, eu penso também que nós temos que cuidar da comunicação. Porque isso aí também é outra coisa muito importante. Às vezes você está fazendo certo e comunicando errado, você passa para o mercado uma ideia imprecisa sobre a sua intenção. No caso dos dividendos da Petrobras, que foi a última celeuma, eu entendo que isso tenha gerado o ruído que gerou pela maneira como as coisas aconteceram, né? Porque, de fato, existia uma nota técnica da Petrobras, dos técnicos da Petrobras, não tem nada a ver com conselheiro nem com diretor, dizendo, olha, dependendo do volume de dividendos distribuídos, sempre lembrando que a Petrobras ela distribui quase o dobro do mínimo previsto em lei, hoje ainda, né? 40 contra 25, mas havia uma questão apontada, dependendo do volume de dividendos, isso pode comprometer o plano de investimento da empresa. Isso está sendo discutido agora, pela área técnica e pela diretoria, né? Olha, está garantido isso e tal? Então, é uma solução que vai vir técnica. Se não houver comprometimento do plano de investimentos, que é muito importante para o desenvolvimento do país, e o desenvolvimento da própria empresa, não está se fazendo investimento sem taxas elevadas de retorno. Desculpa insistir, ministro, uma das empresas mais se valorizou desde que o presidente Lula tomou posse. Desculpa insistir, mas e empresas privadas, como é o caso do Eletrobras e Vale? Qual o papel do governo? Qual o seu papel? No caso da Eletrobras, o que o governo está pedindo pelo volume de... Aquilo ali é patrimônio público, né? Assim, uma parte expressiva das ações são da população, representadas pela União. Você discutir a representação
da União no Conselho me parece absolutamente tanto não é anormal que está havendo reuniões de conciliação em torno dessa questão. E como o senhor quer atuar como mediador? Como uma intervenção. E como o senhor quer atuar como mediador? O senhor mesmo disse nessa questão. Vamos também valorizar o papel da Fazenda é colaborar para criar um ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento que inclua a questão social, a questão ambiental e a questão fiscal. A gente quer desenvolvimento econômico com essas premissas: sustentabilidade ambiental, fiscal e social. Esse é o mantra do presidente Lula que nós adotamos aqui. E é isso que nós vamos procurar fazer. Então, sempre que eu puder, minha equipe, nós temos agentes no sentido de pacificar os ânimos, esclarecer, passar mensagens construtivas do que se pretende fazer e, eventualmente, corrigir rota. Quando tiver equivocado, eu penso que é uma obrigação do Ministério da Fazenda. Ministro, vamos para o Congresso. No ano passado, o governo conseguiu, especialmente aqui a Fazenda, conseguiu aprovar pautas super importantes. Esse ano a pauta econômica está parada. O fato do presidente da Câmara, Arthur Lira, não conversar com o ministro da Articulação Política, Padilha, atrapalha seu trabalho? Você sabe que a Fazenda tem uma linha direta ali com o Congresso, que é normal, inclusive, não é própria desse governo. Mas teve momentos em que a Fazenda não tinha diálogo com o Congresso. No governo passado, por exemplo, muita reclamação, né, de que a Fazenda não tinha um canal com o Congresso, mas não é meu perfil, em primeiro lugar, né? Eu tive a honra de ser ministro da Educação e não ter um único projeto de lei rejeitado. Não apenas isso. Eu não tive um único projeto de lei em 7 anos que teve, por parte da oposição, a proposta de rejeição. A oposição nunca tratou o Ministério da Educação no meu período como algo a ser enfrentado. Pelo contrário, até o Paulo Renato, meu antecessor, né, vinha ao Ministério da Educação para nós pactuarmos. Então não havia esse fla-flu. Fla-flu é bom, mas assim, tem limites, né? Quando a polarização começa a ser contraproducente, quando é uma disputa saudável de ideias, nada contra ter 2 polos, 3 polos, não tem problema. Agora, quando você começa a colocar em risco o futuro do país em virtude de uma disputa política, como foi o caso, por exemplo, da votação da reforma tributária, né, que o ex-presidente Bolsonaro usou o gabinete do seu filho para ameaçar senadores que queriam votar a favor da reforma tributária, de não apoiá-los na eleição para o Senado. Eu estou me baseando nas informações que vocês próprios deram. Começa a ficar complicado. Mas por que esse ano não está andando, ministro? Vai andar. Olha, O que vai andar? O que vai andar? tudo. Regulamentação tributária. Reforma da renda? Tudo anda. Reforma da renda este ano, ministro? Não, a reforma da renda a gente vai começar a compilar depois de mandar até 15 de abril, é o prazo que nós demos aqui para a equipe. O Bernardo Api nem está aqui nesse ministério porque não cabe o número de pessoas que estão trabalhando com ele nesse momento. São 200 pessoas. Ele está cuidando da regulamentação da reforma tributária. Ministro, mas não fica... Isso vai ser. A emenda constitucional, uma lei complementar e a reforma da renda, tudo ao mesmo tempo. A regulamentação da reforma tributária, o senhor manda até do dia 15 de abril, o senhor deixou isso público. Mas a reforma do imposto de renda Na é sequência, para ela quando? vai. Ela Porque vai. temos ainda. eleições municipais esse ano, está apertado. Sim, mas daí você não pode colocar a culpa na Fazenda de ter eleições municipais. Tem eleição municipal. Mas isso não vai impedir. Primeiro, que a Fazenda não está disputando eleição, então não está trabalhando aqui o ano todo. Segundo, que nós estamos tendo, eu penso, a compreensão de que nós não somos donos dessa reforma que vai afetar a vida de milhões de pessoas ao longo das próximas décadas, né? Então, nós aproveitamos as PECs 45 e 110 que estavam tramitando e que foram, em grande parte, redigidas por este Bernardo Api, que hoje é secretário extraordinário, para não ficar, de quem que é. Não, é do país, né? A regulamentação agora nós estamos fazendo com estados e municípios. Nós podíamos, em fevereiro,
acabar de redigir a regulamentação e mandar. O que nós preferimos? Vamos gastar um mês a mais, mas vamos fazer com o Estado e o município para quando chegar no Congresso, chegar uma coisa muito mais mastigada. Tudo isso vai poupar tempo. Não é um desperdício de tempo. Nós não estamos adiando nada, nós estamos preparando melhor. Então, isso também, depois de 40 anos, por que está dando certo? O que aconteceu? Porque faliu o sistema, né, ministro? O sistema faliu, né? De alguma forma, o Brasil precisava achar outro. Faliu, mas faliu já faz tempo também, né? Muitos governos já passaram, tentaram fazer a reforma, não conseguiram. Deixa eu conseguindo. Trazer um... E, em parte, é pelo método de trabalho. Nós estamos fazendo sem assodamento, com respeito ao trabalho já realizado. Nós estamos tendo a compreensão de que isso não tem dono, é para o país. Isso tudo é parte da política. Não adianta você só acertar no texto. A política tem a técnica e tem a arte. Se você não tiver a arte, você não aprova. Quando ela me pergunta, você vai aprovar? Não sei o que vai aprovar. Eu sei que o Congresso vai decidir tudo. Se vai ser do gosto da fazenda ou não sei dizer. Mas o presidente da Câmara está no timing coordenado com o governo? O senhor acha que isso está... Eu acredito que essa agenda que está no Congresso, qual é a agenda que está no Congresso hoje? Os assuntos da MP 1202, são 4 assuntos que foram desmembrados, e a pauta microeconômica da Secretaria de Reformas Econômicas, liderada pelo Marcos Pinto, que são os 6 projetos. Então, nós temos aí 10 projetos, fora a regulamentação da reforma tributária. Mas a regulamentação da reforma tributária dá para aprovar no primeiro semestre? Pode ser que na Câmara dê para aprovar no primeiro semestre a regulamentação da reforma tributária. Mas passar por Câmara e Senado no primeiro semestre, mais difícil. Agora, as 10 medidas, dá para passar nas 2 casas. Só fazer uma provocação, Thaís. Ministro, o senhor estava falando do seu bom diálogo com a oposição. É mais difícil lidar com a oposição ou com o PT? Eu estava dizendo da oposição do meu tempo de Ministério da Educação. O atual é difícil. Então, é mais difícil lidar com a oposição ou com o PT? Não, olha... Essa coisa do PT, o PT ele é um partido muito vivo. Lá não tem caciquismo. As pessoas falam o que elas acham que tem que ser, entendeu? Não tem essa assim, quando o presidente Lula chega, todo mundo fica quieto, quando o Haddad chega, a gente tem... Não, as pessoas, do militante mais humilde do PT, vai me encontrar na rua, ele fala, Haddad, eu acho que ele está errando aqui, eu acho que ele está acertando, parabéns por aquilo, mas... É assim que funciona lá. Não tem muito tabu. E o partido está aí, no 5º governo. Então, alguma coisa desse partido funciona no diálogo com a sociedade, né? Quero trazer o Banco Central para a conversa. Ministro, o senhor estava indo muito bem na sua relação com o Roberto Campos Neto. Chegou à discussão da proposta de emenda à Constituição para dar autonomia financeira ao Banco Central. O senhor está meio calado sobre isso. A gente sabe que houve um estranhamento com o Roberto por causa disso, que ele avançou nessa discussão com o Senado. O senhor é a favor dessa proposta? O que o senhor acha? Como é que está a sua atuação nisso e a sua relação com o Roberto? Então, o que eu entendo ali é que é uma questão protocolar que não é menos importante, né? Eu penso que eu fui um promotor da aproximação do Roberto com o governo, em geral, e com o presidente da República em particular. E eu penso que, em se tratando da Constituição do país, caberia uma conversa prévia com o presidente da República. Que não houve. Que não houve. E foi isso que eu disse para o Roberto. Além de ter alguns dispositivos da PEC com os quais eu não concordo. Aliás, não só eu. Muita gente ouvida não concorda. E que estão sendo objeto de uma análise mais detida por parte de quem vai decidir, que são os parlamentares. Então, eu não valorizaria demais essa questão como se houvesse um antagonismo. Não há. Eu vou defender os interesses do Banco Central, tanto quanto eu defendo os interesses dos servidores aqui da Fazenda, porque, para mim, são todos da área econômica, o mesmo time que está tentando arrumar a casa e fazer esse país crescer. Então, não tenho nenhum tipo de problema com isso.
Mas eu estou entendendo que ele quebrou sua confiança, ministro. Hã? Mas eu estou entendendo que o Roberto Campos Neto quebrou a sua confiança. Porque o senhor o levou até o presidente Lula. Eu acabei de pedir para não valorizar demais, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a gente não constrói relações. E eu tenho uma relação construída com o Roberto. A gente pensa diferente um pouco, ele tem lá as coisas dele, tem as minhas. Normal. Isso acontecia quando o presidente do Banco Central era escolhido pelo presidente da República. Se respeita, o senhor respeita o trabalho do Roberto? Nós nos falamos com muita frequência, muito mais do que vocês imaginam. Às vezes, pessoalmente... Merecido ele ter vencido o melhor Banco Central do mundo? Olha, eu penso que o Banco Central... se eu fosse fazer um retrospecto do Banco Central, eu tenho muito a dizer sobre o Banco Central. Tem momentos que eu penso que ele acertou, tem momentos que eu penso que não. Já tornei públicas as minhas opiniões sobre isso e não quero aproveitar essa oportunidade para ficar fazendo uma avaliação do trabalho de um colega, que é assim que eu o considero. Mas quando eu fiz críticas construtivas, né, olha, acho que chegou o momento de começar a cortar. Isso não era uma coisa pessoal. Assim que quando estava muito baixa a taxa de juros, e o câmbio saiu do controle, foi para quase 6, eu também falei, está baixo demais. A taxa de juros está baixa demais, quando estava em 2%. Vamos nos lembrar que a taxa de juros, quando estava em 2%, o dólar estava a 4%. E quando ela caiu para 2%, o câmbio pulou para quase 6%. Eu falei, olha, isso aqui não vai estabilizar a economia. E a inflação foi para 2 dígitos logo na sequência, porque o dólar era 5,70, 5,80. Quando você pontua isso, você não está fazendo uma crítica institucional ao Banco Central. Você está falando de uma coisa pontual, né, que o próprio Banco Central reviu, como quando começou a cair, quando começou o ciclo de cortes no ano passado. O que você faria? Eu falei, bom, talvez eu tivesse começado uma reunião antes, ou 2 reuniões de cupom antes, mas o sentido das coisas, na minha opinião, estão numa direção correta, né? Ministro, só para encerrar o capítulo do Banco Central, a ata da última reunião do Copom mostra aumento da incerteza e provavelmente um freio de mão puxado para o ritmo de redução dos juros. O piso 9% é um piso para Selic? É difícil antecipar esse tipo de decisão, mas eu não vejo muita incerteza no horizonte de curto prazo. Eu penso que, sobretudo do ponto de vista internacional, a partir do meio do ano, nós podemos ter boas notícias e isso pode nos impulsionar para um patamar de crescimento sustentável mais robusto. Então, eu acredito que a economia brasileira vai crescer esse ano, acima da projeção da Fazenda, acima das nossas projeções. Já a Fazenda vai ter que rever essa projeção. Falo isso porque são os técnicos que fazem esse trabalho, né? E duvido que o Brasil cresça pouco esse ano. Acho que o Brasil vai crescer. E a inflação nós vamos superando essa questão dos alimentos, com a entrada da safra e tudo mais. Nós vamos ter bons números de inflação nos próximos meses. Os preços vão arrefecer. Não vejo nos núcleos muita preocupação, sobretudo serviços, continuam convergindo. E se vier um sopro, um vento de cauda ali do FED e do Banco Central Europeu, nem o Banco Central vai conseguir segurar a taxa num patamar muito elevado, porque as curvas vão reagir a esse movimento, as curvas de juro futuro, né? Então, eu penso que nós podemos entrar num ciclo de desenvolvimento interessante se houver uma conjunção favorável desses fatores. Eu não vejo tanta incerteza, sobretudo no fronte externo. Está todo mundo aguardando o começo do ciclo de cortes. Muita gente acreditava que fosse começar em março. Então, houve uma frustração. Eu que, assim, por dever de ofício, acabei participando de muitas reuniões internacionais, eu percebi que o humor não estava para março. Estava mais para o meio do ano do que para o começo do ano. E eu continuo acreditando que está
para o meio do ano. Ministro, eu queria uma análise do senhor sobre os acontecimentos do mundo político aqui no Brasil, tudo que está acontecendo. E quero te perguntar, o senhor acha que se Bolsonaro for preso preventivamente, ele vira um mártir hoje? Olha, depende muito da maneira como o judiciário se conduzir na seriedade das investigações, da produção de provas para uma eventual condenação. Né? Eu não tenho torcida. Né? O que eu penso é o seguinte, para mim um golpe de Estado é uma coisa muito séria. Eu comecei minha vida pública, vamos dizer assim, num centro acadêmico lutando por eleições diretas e levando pancada de policial militar no Lago de São Francisco. Então, ninguém quer a volta de tempos sombrios como foram os anos de ditadura. Seja qual for a forma que ela assumir. Não estou interessado em não ter liberdade. Então, para mim, é sério isso. Não é uma coisa qualquer. Envolver generais num plano desse, envolver órgãos de Estado num plano desse, não é uma coisa trivial. Para não falar da bagunça que ele fez nas contas públicas para tentar se perpetuar no poder. Então, essas coisas, as pessoas precisam responder por isso. Agora, tudo garantido direito de defesa, contraditório, transparência, mas eu, obviamente, que desejo que isso chegue a bom termo e seja qual for a decisão, ela seja respeitada se os pressupostos desse contraditório forem respeitados. Então, para mim, é a justiça que se faz respeitar antes de qualquer outra coisa. Se a justiça, né, se fizer respeitar e entender os procedimentos, né, e os direitos da pessoa que está sendo investigada ou acusada, se isso tudo for respeitado... Mas o povo vai entender isso? A população na rua? Eu acredito que sim. Tem um reduto, né, que, sim, vai sempre ser fiel ao líder cegamente, né? Mas eu não acredito que a maioria da população se deixe levar por esse tipo de sentimento. As pessoas têm discernimento e elas aceitam coisas e não aceitam outras. Né? O ditado a economia estúpido mudou para a polarização estúpido, que explica, por exemplo, o fato da economia estar indo bem e o presidente não perder popularidade? Eu acredito que no mundo inteiro a frase não vale mais. Não vale mais. Qual que vale? Eu penso que a dimensão da... por exemplo, você pega o governo Biden, pega os indicadores econômicos do governo Biden, pega o governo Macron, que está chegando aqui para uma visita, né? Os indicadores econômicos do governo Macron. O que você nota é que há outras variáveis. É o caso de Portugal, mais recentemente, em que o Chega chegou a quase 19% dos votos. Pega o Vox da Espanha, veja o que aconteceu na Holanda. Então, o que você vê é que a política hoje tem outros ingredientes típicos de momentos críticos da história, que não necessariamente envolvem crise econômica. Envolve setores ressentidos com mudanças paradigmáticas que estão acontecendo, migração de emprego de um lado para o outro, envolve outros elementos, né? Xenofobia, como é o caso da Europa. Existem vários outros ingredientes da política que precisam receber atenção. E, em geral, esses ingredientes tendem a levar as opiniões para extremos. Né? Então, o papel da política, dos políticos democráticos é trazer o debate para aquilo que efetivamente vai mudar a vida das pessoas, vai trazer mais harmonia, mais interação, mais respeito. E isso, nesses momentos difíceis, como já aconteceu em outras etapas da história, é uma tarefa árdua, né? De quem preza a liberdade, de quem preza solidariedade, quem preza a humanidade. São valores que precisam ser, de certa maneira, recolocados com energia. Né? Ministro, para fechar nossa conversa, a gente queria dar uma olhadinha no seu futuro daqui a 2 anos.
Se em 2026 o presidente Lula for reeleito, o senhor se enxerga nessa cadeira, nesse prédio, por 8 anos? Um segundo Pedro Malan no Ministério da Fazenda? Ou o senhor tem saudade das ruas? Pensa em se candidatar? Olha, você sabe que eu soube outro dia que quando eu assumi o Ministério da Fazenda, fizeram um bolão de quanto tempo eu duraria aqui. E eu falei, mas... Um bolão? um... Foram vários. Deve ter tido vários, mas eu soube de um no PT. Ah, bom, esse é o mais forte. Bolão no PT. Então, mas teve outros, né? Deve ter tido na Faria Lima, deve ter tido em todo lugar. O Brasil, ele não está... eu gostaria que ele tivesse em outra quadra, sabe? Eu gostaria que ele tivesse numa situação que todos nós já vivemos, de situação e oposição, num clima de mais cordialidade. Nós não estamos vivendo isso. Então, quando a gente fala que a gente precisa unir o Brasil, união e reconstrução, não é porque a oposição perca a voz ou, né, protagonismo, não é isso. É de que a gente baixe o tom e faça diálogos mais produtivos em torno de uma agenda racional, que o Brasil precisa, né? Isso ainda não atingimos esse patamar. Eu penso que melhorou, né? Às vezes o governo dá uma rateada, às vezes a oposição dá uma rateada, mas nós precisamos reconstruir esse ambiente de mais tolerância no meio político, que acaba reverberando para a população em geral. Mas o senhor ficaria mais 4 anos? Só um minutinho. O senhor está escapando da minha pergunta. Não estou escapando. É muito difícil. Isso deixa o senhor muito cansado, o senhor disposto a enfrentar, o senhor ficaria 4 anos no cargo? Eu falo assim, ó, eu tenho uma equipe motivada, né, que está, na minha opinião, fazendo um trabalho de muita garra, muita vontade de arrumar as coisas. Eu tenho muito orgulho do trabalho que está sendo feito aqui. Muito orgulho do trabalho. Agora, é muito difícil nessa conjuntura, daqui 2 anos no Brasil, é muito tempo ainda. Saudade. Já foi pouco, mas hoje é muito tempo no Brasil, 2 anos. Saudade das ruas, então, de fazer campanha? Eu tenho saudade de muita coisa que eu não faço mais por estar aqui. Governo de São Paulo? Não, eu estou te falando, eu tenho saudade de tocar violão, eu tenho saudade de ficar mais com meus filhos, eu tenho saudade de muita coisa, de ler mais, eu tenho saudade de muita coisa, mas foi a tarefa que eu assumi a convite do presidente e tenho uma relação muito tranquila com ele. E quanto eu pensar que sou útil aqui, eu vou continuar esse trabalho com aquela convicção de fazer o que eu acredito. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma coisa que exige paixão, que destoe das minhas crenças, entendeu? Então, enquanto eu falar, bom, esse é o caminho que eu penso que o Brasil tem que seguir, eu vou estar apaixonadamente investido dessa... Então, é assim que eu funciono. Para mim, esse negócio de cargo, dinheiro, poder, não faz minha cabeça. Um dia o senhor pensa em ser presidente da República? Um dia o senhor sonha como político ser presidente da República? Olha, eu sonhei em 2018. E hoje? Você é jovem ainda. Ali, assim, até a contragosto, né? Porque eu não queria que o presidente Lula deixasse de ser candidato, né? Todos nós lutamos até o fim para que ele fosse o candidato. Mas quando ele me chamou para conversar, eu imaginei que podia fazer uma campanha boa. Mas 2030, o senhor acha que esse sonho pode voltar? Mas, se você daqui 2 anos não sei o que está fazendo, imagina daqui 6. Mas é bom sonhar, né? Mas falta renovação na política brasileira. Mas sonhar com presidência não faz bem para a saúde. Por quê? Todo mundo que sonha com presidente... Porque presidência é uma coisa muito complexa. Não é uma coisa... Teu sonho de curto prazo é o quê? Não é uma coisa trivial você... O meu sonho de curto prazo era ser ministro da Fazenda. Eu queria ser ministro da Fazenda. Em 2018, eu dei uma entrevista no UOL, em que depois dos microfones desligados, a pessoa perguntou, você vai ser candidato em presidente em 22? Eu falei, eu acredito que eu vou ser ministro da Fazenda. Então conta para nós aqui nessa entrevista qual é o seu sonho de curto prazo. O meu sonho de curto prazo é continuar com a minha agenda aqui na Fazenda e concluir não existe conclusão, mas assim,
esse plano de trabalho, né, que nós apresentamos e que nós estamos perseguindo, eu gostaria de fazê-lo avançar ainda mais. As reformas que nós estamos propondo, a agenda que nós estamos propondo, eu gostaria de fazer isso avançar mais. Eu tô achando que ele fica no cargo, gente, mas ele não quer revelar.